conheceram na primeira aula o substantivo, não foi isso? Passaram agora pelo adjetivo e eu vou trazer para vocês o artigo. Fabiano, o que é o artigo? O artigo é uma palavra poderosa, é uma classe de palavras poderosa que pode inclusive modificar o verbo em sua função. Como qualquer palavra diante de um artigo virará um substantivo ou um termo substantivado. Então imagine a palavra amar. Amar sozinho lá, sem o contexto, é um verbo. Mas quando eu digo que o amar, né, é um direito dos homens, eu tenho esse amar, já passou aí a ser um substantivo, vai fazer até função de sujeito. Viram aí? Então não desprezem os artigos. Cuidado para não confundir um numeral, né, com um artigo dentro do contexto, dentro do sentido. Ok? Aqui comigo? Artigo é a classe de palavras que determina ou indetermina um substantivo. Tá ok? Então, olha, é interessante, ele é curto, mas devemos ficar atentos. Os artigos geralmente fazem função de adjunto nominal. Aqui na tela. Lembra que eu mostrei a vocês? Eu tenho o nome e eu tenho o adjunto adnominal. Por que será que eu posso aprender adjunto adnominal de forma simples? Porque o nome é o substantivo. Na frase, você grifa o substantivo. Quem estiver próximo a ele, você pode pensar, pode já tentar induzi-lo como um adjunto adnominal. Ad é particular, ad quer dizer junto, próximo. Então, olha, o garoto rico chegou. Esse meu o é um adjunto nominal. Perto da palavra garoto, que é um nome, que é um substantivo. E rico, outro adjunto adnominal, que é o adjetivo, como eu já mostrei na aula passada. Vocês entenderam? Então veja aí, substantivo, o garoto rico. O e rico são adjuntos adnominais. O é o artigo e o rico, o nosso aí adjetivo. Beleza? Então, aqui comigo, ó. Os artigos podem ser, como nós já conhecemos, né, definidos ou indefinidos. Fabiano, quais são os definidos? O, a, os e as. Cuidado que nas provas eles costumam colocar, para nos confundirem, a questão do pronome. Encontrou-o passeando pela rua. Esse meu o aí não é um artigo, ele é um pronome, tá ok? Observe, o garoto encontrou o pai na rua. O garoto encontrou, então esse primeiro o, tá ok? Nós chamaremos de artigo. Já o segundo é um pronome, fará a função de objeto direto. O garoto encontrou o pai na rua. Entendido? Então, cuidado, o, a, os e as, para não confundirem com os pronomes. Tá ok? Aí eu tenho, ó, o, a, os e as indicam seres determinados, conhecidos das pessoas da pessoa que fala ou escreve. E os indefinidos, o nome já diz, né? São aqueles que não têm uma definição exata, indicam seres de modo vago. Observe que aqui eu tenho o seguinte, ó, Lisboa é a cidade, é a capital de Portugal. E uma grande cidade. E aqui eu tenho o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é a antiga capital do Brasil. Percebam que eu tenho, ó, uma determinação, ok? Então, muito cuidado na hora de separar o artigo, né, definido do indefinido, e para não confundi-lo aí com a classe de palavra dos pronomes, né? E aí eu tenho, vamos observar alguma coisa? Vamos perceber que ele não é tão bobo assim? Olha as observações que eu pus para vocês. O artigo definido no singular pode indicar toda a espécie. Aqui, a águia enxerga das alturas. Quando eu digo a águia enxerga, eu tenho um determinante geral para todos. É facultativo, na verdade é opcional, o uso do artigo com pronomes possessivos. A sua intenção era das melhores. Eu posso dizer a minha mãe chegou, posso dizer minha mãe chegou. Em língua portuguesa, geralmente nós evitamos, né, esse artigo no início, mas você pode colocar ou não, ele é opcional. A nossa tia quer falar, né, com você. Eu posso dizer de outra forma, nossa tia quer falar com você. Os nomes próprios podem vir com artigo, né? O Antônio é bom pedreiro. É interessante que em algumas regiões do país, esse artigo vira quase que uma regra na fala das pessoas. O Pedro chegou, o Carlos está, a Maria quer falar com você. E em outras regiões não, tá ok? Então não é obrigatório. Muitos nomes próprios de lugares admitem um artigo e outros não. A Bahia, eu não preciso dizer a Santa Catarina. A Bahia eu posso falar, né? A Bahia é linda, ou então... Percebam que eu digo assim, ó, a Bahia é linda. Ninguém diz Bahia é linda. Então, observe aí que alguns admitem e outros não, né? Ó, o artigo indefinido pode realçar uma ideia. Ele falava com uma segurança. Então, veja aqui a ideia. Isso é interessante você saber, porque na hora da prova você pode trabalhar com o contexto, tá ok? Aí o contexto dela. O indefinido pode também dar uma ideia de aproximação.
eu devia ter uns 15 anos. A palavra uns aqui não dá uma definição, pode ser 14, pode ser 16, né? E aí você pode sentir por questão da semântica. Semântica é a parte da gramática que vai estudar o sentido das palavras dentro de um texto, a significação, né, dentro de um contexto. Observe o artigo definido quando usado com toda, né? Toda a casa ficou alagada, a casa inteira. Se eu disser sem ela, toda a casa deve ser segura, eu estou falando de uma forma geral, certo? Todo o país, tá ok? Eu tenho o país inteiro. Se eu disser todo o país deve ser democrático, todos os países do mundo. Então, mais uma vez, muito cuidado, tá? Aí, Fabiano, tem algum ponto importante para chamar a atenção? Tenho. Esse aqui. Toda a e toda, né, nas estruturas. Percebam que um quer dizer a questão inteira e o outro quer dizer de forma geral, certo? Toda a sala ficou assustada, aí a sala inteira. Toda a sala fica assustada ou ficou assustada, aí eu vou ter aí, de forma geral, todas as salas, né, e não uma única, ok? Então aí um pouquinho para você. Com relação ao artigo definido, indica um conjunto, a mulher ainda sofre, percebam aqui eu tenho, né, um grupo, né, intensifica o ser, ele é o ator, ele é o cantor, ela é a cantora. É muito comum no dia a dia, quando você quer chamar, né, a cantora, a grande cantora, o grande cantor, aí você diz, fulano de tal é o cantor, é a cantora. E aí eu tenho, atribui a ideia de todo, todo dia trabalha. E aí eu tenho, não se utiliza o artigo definido depois de cujo. Questão de concurso. Depois de cujo não se utiliza artigo, cuja mãe, cuja família, cujos tios. Então, ó, ela é a criança, cuja mãe. Ela é a criança, cujos tios estão aí, tá ok? Então, você não pode utilizar, tá, na sua estrutura, depois do pronome cujo e suas variantes, ou seja, cujo, cujos e cujas, tá? Você não pode utilizar nenhum artigo, ok? Então aí, ó, vejam aqui, diante de casa, né? Aí eu tenho, ó, diante de terra, e sempre se utiliza depois de ambos, tá? Então, muito cuidado. O artigo indefinido, aproximação numérica, né? Tinha uns 3 anos, na verdade, olha a aproximação. Qualifica o substantivo, tinha uma boca, vai paquerar aí a pessoa, né? Tinha uma boca, tinha uns olhos. Frase conotativa, meu lar é um jardim. Então aí, você pode utilizar o conectivo. Interessante que meu lar é um jardim, estudando de uma metáfora, né? Uma figura de linguagem aí bem interessante, certo? Faz parte lá do sentido das palavras, da questão da semântica. Destaca a ideia, certo? Ele via no rapaz um certo ar de malandragem. Então aqui eu tenho um momento em que o artigo vai ser utilizado, né, chamando a atenção para uma ideia dentro da frase. Isso aí vai estar relacionado dentro de um contexto para que você saiba que não pode utilizar. Não é indicado classificar as palavras dentro de um contexto, sem um contexto. Meus alunos mandam para mim via WhatsApp, Fabiano, a palavra tal está em que classe? Eu digo sempre, manda a frase, porque você vai precisar saber o momento e a forma como ela foi empregada dentro do texto para que você possa dar a classe, tá ok? Não é assim, não fixa, não existe uma caixinha, você coloca a palavra lá dentro e ela vai pertencer àquela classe eternamente. Se fosse assim, não haveria derivação imprópria, né? Que a palavra muda de classe sem mudar a estrutura, não é verdade?